Vamos resolver exercícios sobre dilatação. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre dilatação térmica. Matéria essa presente na ementa do segundo ano do ensino médio e presente em avaliações de nível básico do tipo Enem, PISME. Então, se você está no segundo ano do ensino médio, está se preparando para alguma dessas avaliações, eu convido você a ficar e assistir essa aula que pode ser bastante interessante para você. Aqui na descrição você tem disponível um link para acessar o material com os exercícios que nós estamos trabalhando aqui na aula. Caso você tenha dúvidas durante a resolução desse exercício, acompanhe as aulas que nós já tivemos a respeito do conteúdo do assunto. Aqui na descrição também eu vou deixar link para as aulas anteriores, para a aula a respeito desse conteúdo. A gente tem uma playlist completa também com aulas de diversos assuntos de física básica. Então fica à vontade para passear e encontrar um tópico que pode te ajudar também, tá certo? Finalmente, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e que, se essa aula fez diferença para você, se a minha explicação te ajudou, que você compartilhe com algum colega, com os amigos. De repente você tem um amigo que está com uma dificuldade, mais ou menos no mesmo assunto, e pode ser que essa aula seja útil para ele também. Vamos lá, o primeiro exercício diz assim: uma bobina contendo 2.000 metros de fio, 2.000 metros de fio de cobre, teve seu comprimento medido num dia que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura seja 10 graus Celsius, essa nova medida indicará... Bom, e aí ele pede para você determinar qual que vai ser a medida, qual que vai ser a nova medida feita com a temperatura alterada, né? Dado o coeficiente de dilatação linear do cobre, α igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, antes de fazer o exercício, eu acho que fica óbvio que se você faz a primeira medida com a temperatura de 35 graus Celsius, quando você fizer a medida a 10 graus Celsius, você não vai medir o mesmo comprimento. O fio não vai ter o mesmo comprimento. Por quê? Porque resfriou, a temperatura está mais baixa. Então o fio deve ter encurtado seu comprimento. Encurtado mesmo, diminuído de tamanho. Não que essa diminuição de tamanho seja alguma coisa extremamente grande, mas deve ser alguma coisa levada em consideração quando, por exemplo, você vai planejar onde que esse fio vai ser instalado e para que ele vai ser utilizado. Bom, então como é que a gente vai resolver esse problema? Eu sei que é uma dilatação e eu sei que é uma dilatação linear. Por quê? Porque eu estou falando de uma bobina que é nada mais do que um fio enrolado. E ele está falando de comprimento aqui para mim. Então eu estou pensando na dilatação, na alteração do comprimento de um determinado objeto. Então isso aqui é um exercício que eu vou resolver utilizando a dilatação linear, ΔL, que é a dilatação, é L0 alfa, vezes variação de temperatura, e eu quero determinar a variação desse comprimento, quero calcular a dilatação que ele sofreu para poder escolher entre as alternativas que ele me deu aqui. Então, anotando aqui as informações que ele me passou, comprimento inicial, 2.000 metros, coeficiente de dilatação ele me falou aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5, graus Celsius a menos 1, e variação de temperatura é sempre temperatura final menos inicial. Final 10 graus, inicial 35, 10 menos 35, isso aqui vai me dar uma variação negativa, ou seja, uma redução, 25 graus Celsius. Agora eu consigo fazer os cálculos aqui. Muito bem, daqui para frente é fazer a conta, né? Então, 2.000 eu posso pensar como 2 vezes 10 elevado ao cubo, 1,6 vezes 10 elevado a 5 e menos 25. Por que eu escrevi dessa forma, né? Passei 2.000 em potência de 10? Porque eu acho que fica mais fácil fazer a conta assim. Se você quiser fazer a conta com 2.000, pode fazer, não tem problema nenhum, tá faltando menos 5 ali, né? E aqui eu consigo fazer o seguinte, eu posso multiplicar esse 2 pelo 25 de uma vez, vai dar menos 50, então eu já vou colocar o sinal negativo aqui na frente, para não esquecer dele. 25 vezes 2 dá 50. 10 elevado a 3, esse 10 elevado ao cubo, posso juntar com esse 10 a menos 5, repete a base, 10, e soma os expoentes, vai dar 3 menos 5, 3 menos 5 dá menos 2, então vai ficar 10 a menos 2, e sobra esse 1,6 aqui. E agora eu posso fazer 50 vezes 1,6, então meu ΔL. Então aqui, 50 vezes 1,6, fazendo essa continha, isso aqui vai me dar menos 80, vezes 10 elevado a menos 2,
80 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 8. Aqui a gente pode escrever assim, né? 8 vezes 10 é menos 2. 10 vezes 10 é menos 2, dá 10 elevado a menos 1. 8 vezes 10 elevado a menos 1, que é o mesmo que 0,8 metros. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que, quando a gente fizer a nova medida, o nosso fio, ao invés de ter 2.000 metros, vai ter 2.000 menos 0,8 metros. Ele vai ter encurtado 0,8 metros. Ele vai ter encurtado 80 centímetros. Ele vai estar 80 centímetros mais curto. Tá? Então, a nova medida vai ser 2.000 menos 0,8 metros, que vai dar 1999,2 metros. Esse vai ser o novo comprimento do fio. Aí, se você olhar nas alternativas, está dizendo assim: 1 metro a menos, 1 metro a mais, 2.000 metros, 20 metros a menos e 20 milímetros a mais. Conclusão: nenhuma das alternativas está correta. Por quê? Porque nenhuma delas apresenta uma diminuição de 0,8 metros, 80 centímetros. Nenhuma delas te diz que o comprimento final desse fio é de 1999,2 metros. Certo? Mas está aí a resolução, está aí como que você faz a continha. O próximo exercício diz assim: uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros a temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, determine a área da placa a 0 graus Celsius, a variação da área quando a temperatura vai para 50 e a área que a chapa tem a temperatura de 50 graus Celsius. Então, a gente está trabalhando aqui, ó, primeiro de tudo, é uma placa retangular. Se é uma placa retangular, isso aqui é uma dilatação superficial. Toda vez que você se deparar com um exercício que ele fala placa, chapa, disco, termos desse tipo, semelhantes a uma folha, alguma coisa parecida com isso, você vai tratar sempre de uma dilatação superficial. Para uma dilatação superficial, eu preciso calcular a área, que é exatamente o que ele me pergunta aqui na letra A. Então, para calcular a área inicial, ou seja, a área a temperatura de 0 graus Celsius, eu preciso de nada mais, nada menos do que multiplicar o comprimento pela largura. Ele está falando que é uma placa retangular, então é uma coisa mais ou menos assim, né? Então é uma coisa mais ou menos assim. Se eu quero saber a área colorida, a área daqui de dentro, eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar por esse cara aqui. Pelo enunciado, eu sei que 10 centímetros por 20 centímetros, então digamos, isso aqui tem 10 centímetros, isso aqui tem 20 centímetros, então daqui eu tiro que a área inicial é 10 vezes 20, que é 200 centímetros quadrados. Cuidado para não esquecer da unidade de medida, tá? Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado, então 200 centímetros quadrados é a área da placa a 0 graus Celsius, que é quando foram feitas as medidas de 10 e de 20 centímetros. Letra B, determine a variação da área. Se eu quero a variação da área, ele quer que você calcule a dilatação que ele sofreu, o quanto que a área mudou. E para calcular o quanto que a área mudou, eu uso a minha relação. Variação da área é área inicial vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Antes da gente fazer os cálculos, vamos anotar os valores, né? A área inicial eu já conheço, 200 centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação que eu vou usar aqui para resolver esse problema é o coeficiente de dilatação superficial, porque eu estou tratando de uma dilatação superficial. Mas note que ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Como que eu faço então para achar o beta, o coeficiente de dilatação superficial? Eu multiplico o linear por 2. Então vai ser 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 20 dá 40, então vai ficar 40 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está aqui. Certo? Então eu já sei o valor do beta, preciso calcular a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Sempre temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final está aqui, 50 graus Celsius. Temperatura inicial está aqui, 0. 50 menos 0. 50 graus Celsius. Com isso, então, vou organizar aqui, né? Com isso, então, a gente consegue fazer o cálculo. Então, vai ficar a dilatação é a área inicial, que é 200, vezes o coeficiente de dilatação, que é 40,
vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 50. Aqui eu gosto de passar tudo que eu puder para a potência de 10, para facilitar a conta. Acho mais simples fazer desse jeito. Então eu vou escrever aqui na linha de baixo. Variação da área, 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, 40 é 4 vezes 10 a menos 6, e 50 é 5 vezes 10. Por quê? Porque eu consigo fazer assim, ó. Eu consigo fazer 2 vezes 4, que dá 8, e 5 vezes 8 dá 40. Ou se preferir, né? 5 vezes 4 dá 20, vezes 2, 40. Então, com isso, eu sei que a minha área vai ser 40 vezes... Agora eu olho só para as potências de 10. Ó. 10 ao quadrado, 10, 10 a menos 6 e 10. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta. 10 à quarta vezes 10 a menos 6. Vou indicar aqui, né? Porque já tem muita conta. Então aqui, ó, 10 ao quadrado. 10 vezes 10 dá 10 ao quadrado também. Então esses caras todos aqui vão dar 10 elevado a 4. Vezes 10 a menos 6. Então isso aqui, essa continha, chega um pouquinho para o canto, né? Então essa continha aqui vai ficar 40 vezes 10 a 4 menos 6 dá menos 2 centímetros quadrados. E está aqui a resposta da letra B. 40 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. Se você quiser, você ainda pode fazer 40 igual a 4 vezes 10 e colocar 4 vezes 10 a menos 1 centímetros quadrados. Aí esse é o critério, tá? Eu acho mais interessante deixar do jeito que está aqui. E a letra C, determine a área que a chapa vai ter a 50 graus Celsius. Eu acho que de todas essa é a mais simples, né? Porque a área que ela vai ter no final das contas é o que ela tinha inicialmente, mais o que ela aumentou. Então, se ela tinha 200 centímetros quadrados e aumentou 4 vezes 10, vou pegar o valor do jeito que a gente escreveu, né? 40 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. Então isso aqui vai ser... Bom, 200 eu vou deixar do jeito que está. Isso aqui eu vou abrir esse valor, né? 40 vezes 10 a menos 2, isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar 200 mais 4 vezes 10 vezes 10 a menos 2. Então, reescrevendo aqui, vai ficar 200 mais 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. 4 vezes 10 a menos 1, que é o mesmo que 200... Opa! 200 mais 0,4. Então, isso aqui fica 200,4 centímetros ao quadrado. Está aqui. Essa é a área final da sua placa. De quanto é a variação de volume? Então, veja que ele já começa deixando bem claro que ele está tratando de uma variação de volume. De quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius. Repara que aqui também ele não está te dizendo qual que é a temperatura final, mas ele está te dizendo o quanto que ela mudou, o quanto que ela aumentou. Ela aumentou em 70 unidades, em 70 graus Celsius. Então isso aqui já é o ΔT. Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume, ou seja, o volume inicial, era de 125 centímetros cúbicos. E que o coeficiente de dilatação volumétrica, então veja que ele já está te dando o valor do coeficiente de dilatação volumétrico, é 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aqui é aplicação direta, não tem muita novidade não. Variação de volume é volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Volume inicial ele já disse aqui, ó, 125 centímetros cúbicos. Coeficiente de dilatação volumétrico está aqui. 60 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura ele disse aqui também, aumentada em 70 graus Celsius. Então, variação de volume vai ser 125. Deixa eu ver o que dá para melhorar aqui. Aqui dá para melhorar, né? 6 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 10. E aí eu consigo fazer aquela brincadeira lá com os 10, né? Com potência de 10. E multiplico aqui na frente, né? 125 vezes 6 vezes 7. Então vai ficar assim. Isso aqui vai dar 5.250, se eu não estou errando conta. Né? 125 vezes 6 vezes 7. E agora as potências de 10. Vai ficar 10 elevado a 10 vezes 10, 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6, dá 10 a menos 4. Então vamos colocar aqui, ó, 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6,
5.250 vezes 10 elevado a 2 menos 6 dá menos 4. Então, a variação de volume desse cara. Aí aqui você pode jogar do jeito que você achar interessante, tá? Eu vou escrever desse jeito que eu acho melhor deixar a resposta assim. Mas você pode escrever de uma maneira mais interessante. Você pode tirar esse 10 a menos 4, ou seja, sair pulando a vírgula para a esquerda o número de vezes tantas vezes quantas forem o seu expoente. Então, por exemplo, se é 10 elevado a menos 4, para você abrir isso daqui, você vai correndo a vírgula 4 casas para a esquerda. Uma possibilidade. Então, 5.250 vezes 10 elevado a menos 4. Agora a gente só precisa conferir a unidade. A gente falou aqui, ó, centímetros cúbicos, então centímetros cúbicos. Está aqui a resposta para o que ele perguntou. Bem simples e bem direto. Então, assim, veja que eu tentei ser o mais objetivo possível e mostrar as contas aqui da forma mais direta possível também. Então, eu espero ter ajudado vocês a compreender e a tentar resolver essas continhas dos exercícios. Forte abraço, cuide-se bem.